Bom, para encerrar o programa desta semana, a doutora Luciana Pereira da Costa, muito obrigado pela sua presença aqui uma vez mais, né? Como é que tá? Tá chegando frio, né? Agora tem que se preparar, né? Sim, coisa boa. Eu gosto de inverno, gosto de todas as estações. Acho que nasci no estado certo. Ah, não, é verdade, né? Porque aqui a gente experimenta de tudo. Aliás, experimenta de tudo e supera tudo, né? Acho que o gaúcho é meio blindado com essas coisas, porque tem variação de temperatura no mesmo dia, quase, né? Tem temperatura de quase 30 graus, depois 18 graus, temperatura agradável, e depois também 3, 4, 5 graus, que vai começar a partir da semana que vem. Parece que, segundo os meteorologistas, né, o inverno realmente vai começar a partir da semana que vem, se estendendo até setembro. Temos aí 2 meses e pouco de inverno. Não à toa temos farmácia em cada esquina. Não, é verdade, é farmácia em cada esquina. O maior investimento que tem aí. E, aliás, lado a lado, né? Às vezes, numa quadra, eu moro aqui no Menino Deus, tem uma quadra lá que tem 5 farmácias. 5 farmácias numa mesma quadra. Imagina só, né? Bom, enfim, nós temos uma série de problemas de saúde e a população gaúcha, né, e brasileira, de modo geral, está envelhecendo. Estão nascendo menos pessoas, né? E o pessoal está envelhecendo cada vez mais. Contingente digamos assim, de idosos no país é realmente bastante grande e está cada vez se elevando mais. E os idosos, naturalmente, têm mais propensão a buscar farmácia, né? Doutora, tem muitas questões aí que dizem respeito à regulamentação, por exemplo, regulamentação da pensão por morte. Mudou alguma coisa nisso? Está encaminhado alguma mudança? É importante trazer esse tema aqui para o programa, porque é uma questão que traz muita dúvida, né? E frequentemente a gente está atendendo no escritório sobre isso. Então, o que aconteceu? É uma lei antiga já, que prevê a pensão por morte para as filhas maiores de 21 anos de idade e solteiras, né? E aí quem tem direito, quem não tem, isso está previsto na Lei 3.373 de 1958. Essa lei prevê o direito a quem está nessa condição. Desde 1958? 58, faz tempo. Copa do Mundo. Foi e essa lei teve vigência entre essa data, março de 58, até dezembro de 1990. Os óbitos ocorridos nesse intervalo de tempo e que tinham, né, filhas nessas condições de ser solteiras e não estar ocupando cargo permanente de serviço público, essas poderiam estar recebendo e ainda hoje devem existir situações assim. Sim. Então, qual é a grande dúvida que surge? Se as pessoas ainda têm isso, como é que funciona, ainda posso pleitear uma pensão desse tipo? A resposta é não, a não ser que o óbito tenha ocorrido nessas condições, né, dentro do período da vigência, né, mas é rara, provavelmente não vai acontecer. Então, já esclarecendo a primeira grande dúvida que as pessoas trazem, ainda é possível ter isso? Temos a legislação já não vigente, quem já tinha direito adquirido, ok, mas quem não, aí já não tem mais o amparo da lei nesse sentido. O que mudou agora? Teve uma discussão de uma servidora pública, lá da parte de Rondônia, do Acre, as turmas de lá, levantaram a questão. Ela passou a ocupar um cargo de serviço público permanente e esse cargo remunerava ela com valor inferior ao valor que ela recebia de pensão. Em torno de vamos dizer, 1.800, menos de R$2.000 o cargo de serviço público e a pensão era mais de R$6.000. E ela quis ter direito a optar entre o mais vantajoso. E é isso que está em discussão agora na Turma Nacional de Uniformização, que é o tema 330, foi afetado agora em junho. Se tem o direito de opção ou não. E por que surgiu a dúvida, né? Porque a legislação é clara em dizer que perde a pensão no momento que ocupa um cargo de serviço público. Então, tem uma legislação prevista, que é o artigo 5º, inciso 2, parágrafo único ali, que diz que uma das condições é só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. O texto da lei é bem claro. Mas teve precedentes dizendo que poderia optar pelo mais vantajoso. Em 2015, teve decisões e turmas recursais de outras regiões dizendo que poderia optar. E aí a gente tem um incidente de uniformização, né, cumprindo os requisitos para que ele seja julgado. Turmas diferentes julgando de forma diferente, e a legislação prevendo ainda outra coisa. Então, esse julgamento é interessante, quis trazer aqui porque eu acho que as pessoas, em geral, têm dúvidas sobre isso, né? E é interessante até para quem recebe esse benefício de pensão saber que tem essa situação. É discutível a opção, vindo a ocupar um cargo público, né, se vai ou não perder imediatamente a pensão.
São situações práticas, né? E vocês têm recebido muitas, porque essas mudanças aí foram divulgadas há dias atrás e está ali com mais ênfase, né? E naturalmente isso desperta a atenção das pessoas. Você tem recebido no escritório algumas demandas nesse sentido? Pelo menos para esclarecer dúvidas? Para esclarecer dúvidas, quase sempre porque normalmente as pessoas, o óbito ocorreu depois da data de vigência. Né? Então, foi depois de 1990 o óbito e a pessoa normalmente quer saber se ainda se aplica aquela legislação, se ela teria direito, se pode casar, né? É uma pergunta uma frequente. questão, as filhas de militares, ainda existe aquela legislação que elas não podem casar oficialmente e continuam recebendo uma pensão. É a mesma lógica, também não é mais, não está mais vigente a lei, mas ficou o mito, né? E essa lei tem uma vigência, e no período de vigência, se o óbito ocorreu, aí sempre se aplica a lei. Mas depois disso, não. Então, a regra, vamos dizer assim, a estrutura do raciocínio é a mesma. Perfeito. Doutora, naturalmente que a senhora como advogada tem um escritório de advocacia bastante importante em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Naturalmente nós estamos vendo aí um modelo, né, que se quer implantar de uma nova reforma tributária. Eu sempre quando falo em reforma tributária, eu estou há 52 anos no setor do jornalismo e desde lá, no começo da década de 70, se tentava fazer aquela reforma tributária, porque tínhamos herdado uma reforma, um modelo tributário do chamado regime militar, e viemos avançando e tal. Cada vez mais, cada reforma tributária que foi anunciada e efetivada, o que mais se viu foi a concentração do poder discricionário no governo federal e o aumento da carga tributária. Nós temos hoje, em média, uma carga tributária de 33,6%, mais ou menos, né? Claro que em alguns setores 40%, 50%, mas a média é essa. O que a senhora tem a dizer deste modelo que está sendo tratado e que vai ser examinado pelo Congresso Nacional? Muito bem colocado, Silvia. A tua experiência de vida vem confirmar o que a gente está vendo agora sendo, né, colocado em votação e de uma forma apressada, né, sem muita discussão da sociedade. E sem muito ouvir os agentes envolvidos. Né? E é interessante, assim, quem se deteve a estudar o texto da reforma que está sendo votado agora, percebeu que muita coisa ali não tem como a gente ter certeza sobre o que exatamente a gente está votando, o que a gente está autorizando o governo a fazer, né, em termos de tributo, porque está muita coisa remetida à lei complementar. O que dá para entender já desde logo? É que vai sim aumentar a carga tributária, né? Vai aumentar principalmente na ponta do consumo, né, na ponta final, do consumidor final, e também a gente está percebendo, e é uma grande discussão, por isso os prefeitos estão indo, né, em massa para ir contra, e fizeram inclusive uma campanha na rede de televisão, porque esse dinheiro não mais vem para o município, mas vai para a União para daí ser redistribuído. A gente conhece como funciona o nosso país. Que emagrece o valor, né? Vai lá e volta magrinho, né? Brasília tem um problema, Brasília tem o condão de emagrecer, né? Vai lá e emagrece o recurso do município, né? Alguma coisa se perde nesse caminho, né? Esse é o problema, né? Essa é a concentração que é indevida. E fere o pacto federativo, uma cláusula pétrea do nosso Estado, né? Que está prevista na Constituição de uma forma indireta, de uma forma não muito clara ali, por isso que termina às vezes passando, mas termina ferindo sim o pacto federativo. Os municípios vão empobrecer. E uma das coisas que a gente sempre coloca, a gente realmente vive nos municípios. Claro, né? É ali que a gente percebe efetivamente, né, o benefício do tributo quando acontece, né? E muitas vezes o governo federal cria programas sociais e tal, né? E olha, esse programa aqui vai ser implantado em todo o Brasil. Só que o governo cria esse programa, mas quem vai financiar o programa é o município. Quer dizer, o governo dá atribuições para os municípios e não dá contrapartida de financiamento para esse programa. Que é uma discrepância total. Uma discrepância total, vai dificultar muito a vida. E uma coisa que a gente percebeu também na estrutura da votação da reforma da Previdência, que está se repetindo agora, que é tu colocar um texto mais aberto e colocar ali que tu vai remeter uma lei complementar à especificação daquilo. Quando tu faz dessa forma, a gente, num olhar rápido, a gente percebe o seguinte: a complexidade do sistema tributário não está na Constituição, mas está na regulamentação infraconstitucional, nas leis que vieram depois, e portarias, e, não sei, e tudo que decorreu dali. O que a gente está falando aqui? Que a gente quer uma reforma para simplificar.
mas a gente está atuando na Constituição, que não é onde está o problema da complexidade ruim, e a gente está deixando uma carta aberta para ter mais leis complementares, regulando depois tudo que essa reforma está colocando. Então, eu imagino que a consequência só possa ser mais dificuldade, no sentido de mais discussões, né? E não a falta de discussão agora e também a remessa à lei complementar, que as discussões não são tão claras, tão transparentes com o público, acho que vamos ter um problema, vamos dizer assim, à frente na área tributária. E nós sabemos aqui, a doutora frisou muito bem isso, nós bem sabemos, bem claramente isso, que o município que tem que arcar com as questões. Nós conversamos agora há pouco com o doutor Gustavo Bernardi sobre a questão do saneamento básico e da infraestrutura dos municípios. E, claro, notadamente aqui da nossa capital, Porto Alegre. E Porto Alegre está cada vez mais se expandindo, nós sabemos, Porto Alegre está num boom imobiliário muito grande, e isso exige naturalmente que, claro, fora o plano diretor necessário para que compatibilize as coisas, mas também investimentos em saneamento básico e infraestrutura viária, sobretudo, né? A senhora, como é que está vendo Porto Alegre nesse sentido, esse crescimento? A senhora mora em que área? Qual é o bairro de Porto Alegre? Eu moro na Zona Leste. Na Zona Leste. Né? Tenho participado bastante aqui na Associação Comercial de Porto Alegre, na CPA, que fica ali no prédio da Federação. E ali nos almoços, acho que por 2 ou 3 vezes já tive a oportunidade de ouvir o nosso prefeito Sebastião Melo, ouvir seus assessores, ouvir o pessoal que está cuidando disso, nosso vice-prefeito Ricardo Gomes. E eu estou gostando muito dos projetos que eles estão fazendo e a gente está vendo a cidade se desenvolvendo. Então, o 4º distrito ali está com um projeto muito bonito de desenvolvimento, né? A área ali do entorno do Guaíba também, a gente está vendo. Histórico, né? O centro histórico está com um projeto de revitalização muito importante. Qualquer cidade que a gente vá fazer um turismo, né, conhecer fora do país ou aqui mesmo, o centro histórico é muito valorizado e a gente tem um centro histórico muito bonito, né, e vale a pena a gente valorizar. O 4º distrito é praticamente uma extensão do centro histórico, tem prédios lindos ali, uma pena ter ficado jogado por muito tempo assim, sem um cuidado, né, público, sem a presença, vamos dizer assim, da sociedade. Houve uma omissão completa do setor público, nós sabemos muito bem, nós tivemos 4 governos aqui de um partido, de uma ideologia que é contra a prosperidade, que é contra a criação de riqueza, embora queira só consumir a riqueza, adora a riqueza, adora o capitalismo, mas detesta a causa da prosperidade, que é justamente o sistema capitalista, né, que proporciona tudo isso aí. Mas, por exemplo, a senhora tocou na questão do centro histórico, né? Agora o prefeito está mudando certas regras para que haja maior atratividade, para que o centro histórico faça como o 4º distrito, tenha atração turística. Isso, doutora Luciana, está provocando o seguinte: outro dia eu conversei com um jornalista lá de Gramado, o Miron Neto, o grande Miron Neto, tem jornal lá, rádio e tal em Gramado, e ele estava dizendo que Gramado está gostando muito que Porto Alegre também seja uma atração turística, porque Porto Alegre sendo uma atração turística é um outro polo que nós temos de atração do turista de fora para o Rio Grande do Sul. Ele não vai deixar de ir a Gramado, mas vai vir também para ver Porto Alegre. Perfeito. Interessante, né? Todos crescem, né? Todos crescem. Tu falou uma coisa muito importante, a questão de política. O Estado, é muito importante ter ciência, ele não produz riqueza. Quem produz riqueza é a sociedade. É a sociedade, é a iniciativa privada. Então, a gente tem que ter isso muito claro. A reforma tributária não vai produzir riqueza. Ela vai pegar a riqueza que a economia privada produz, uma parte dela para distribuir em benefícios, né, para a sociedade. A reforma tributária, ou ela vai ser um elemento que vai estimular os investimentos, a criação de riqueza, ou vai desestimular. Essa é a questão, né? Toda, né? Nesse sentido. Que bom. A senhora mora, então, lá na Zona Leste, a Zona Leste de Porto Alegre. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença aqui uma vez mais. Um grande abraço para a turma lá, a doutora Isabela, o Fernando, o Marcelo e tal, esse pessoal aí que tem esse escritório que faz muito bem para a nossa comunidade. Uma boa semana e até a semana que vem. Igualmente, é sempre um prazer. Tá bom. Nós ficamos por aqui, nosso Economia e Desenvolvimento. Uma boa semana. Até a semana que vem.